quando falamos do propósito, nós estamos falando basicamente de um desenho que é parte de um plano de Deus, que foi desenhado nos céus para cada um de nós, antes mesmo de nós nascermos. Pelo contrário, até antes mesmo de Deus fundar a terra, a Bíblia diz que Deus já havia estabelecido um propósito para toda pessoa, para todo ser humano. Não tem uma pessoa que nasça, independente da condição do seu nascimento, me ouçam por favor, não depende da condição do seu nascimento. Isso tem a ver com em que situação essa criança foi concebida, ou o lugar da sua concepção, o tempo da sua concepção, o seu gênero, a sua etnia. Nada disso interfere no fato de que, de fato, Deus tem um destino para cada pessoa. Deus tem um destino para cada pessoa. Agora, quando falamos de destino, não estou me referindo àquilo que está escrito nas estrelas, que o que há de ser tem que ser e vai ser nas nossas vidas, porque não é assim que se revela o destino de Deus para nossas vidas. Sim, de fato a Bíblia fala que há um livro escrito diante de Deus, e que esse livro tem nele toda a história da nossa existência. Amém? Davi fala sobre isso, e nós vamos em algum momento ler essa passagem. Então o que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, é que cada um de nós temos um destino, porém nós não sabemos exatamente o que é esse destino, porque ele está apontado para o futuro das nossas vidas, ele aponta para o nosso futuro. Então é algo que é desconhecido por nós, é um mistério, e nós, como seres humanos limitados, somos condicionados muitas vezes a nos apegar aos momentos da nossa vida, a situações e circunstâncias que perduram por um período de tempo. Às vezes pode ser um tempo pequeno, às vezes pode ser um tempo mais longo, mas essas coisas é que muitas vezes acabam nos confundindo, porque a nossa percepção é momentânea. Amém, queridos? A nossa percepção é limitada. Porém, ao contrário, Deus, Ele não tem um olhar voltado apenas para o momento, para uma situação das nossas vidas. Deus vê o plano completo, Deus vê o plano por inteiro. Mas como é um mistério para cada um de nós o destino, nós precisamos entender que não há como nós vivermos o nosso destino, a história que foi escrita nos céus para nossas vidas, sem que nós vivamos uma vida em Deus. Não tem como cumprir o destino da nossa existência longe de Deus, fora de Deus, sem Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus, primeiro, como eu disse, Ele conhece todo o plano, e a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que Deus é aquele que faz o fim desde o princípio. Olha que coisa tremenda isso, queridos, que Deus, Ele não começa como nós começamos, no princípio. Quando Deus começa algo, Ele já concluiu aquilo, Ele já terminou aquilo. Por isso que Ele pode anunciar de antemão as coisas que ainda vão acontecer no nosso futuro, porque Deus, Ele vê todo o plano, Deus conhece toda a nossa história, porque ela foi concebida pelo próprio Deus, antes mesmo da nossa existência. Porém, justamente porque nós temos uma visão parcial e limitada desse plano, desse propósito que Deus tem para nossas vidas, muitas vezes nós permitimos que algumas coisas na nossa vida, coisas que nós vivenciamos, nos detenha, coisas que nos acabam impedindo de viver esse destino, de viver esse propósito. Por quê? Porque Deus não vai nos pegar pelo braço e nos forçar a viver a história que Ele escreveu para nós. Nós temos a liberdade de escolha. Nós é que vamos decidir se nós vamos viver o propósito, a história que Deus escreveu para nós, ou se nós vamos tentar escrever uma história própria. Ou pior ainda, tentar viver a história que as pessoas contam,
que a sociedade conta, que as famílias muitas vezes contam, e isso muitas vezes nos confunde. Uma vez, quando jovenzinho, estava me preparando para um processo de discipulado, quando eu pastoreava um grupo de jovens, era líder de jovens, e eu estava pronto para começar um discipulado, e eu estava preparando todo o material para levar esses jovens, os jovens da igreja, a esse processo de discipulado. E naquela ocasião eu estava lendo um livro, e o autor, e isso marcou meu coração, marcou a minha vida, porque o autor, ele colocou algo que de fato muitas vezes acontece na vida das pessoas, que é, sabe aquele jogo de quebra-cabeças que a gente tem numa caixa, uma imagem desenhada, e dentro dela vem uma centena de peças pequenininhas, com formatos distintos, mas que vão se encaixando uma a outra, e quando colocadas no lugar certo, ela então pode chegar àquela imagem da capa. Então, todo quebra-cabeça, você tem uma referência, uma imagem, para que você possa se basear e usar então as peças e tentar identificar o lugar certo de cada peça. O que o autor disse era o seguinte, que muitas vezes nós permitimos que o diabo troque a capa do jogo de quebra-cabeças das nossas vidas. Portanto, as peças que Deus nos dá não condiz com a imagem que muitas vezes nós trazemos no nosso entendimento, e vivemos uma vida toda sem estarmos afirmados na nossa verdadeira identidade, e portanto perdemos o sentido de propósito. Quantos estão me ouvindo? Digo amém. Deixe o Espírito Santo falar com você nessa noite. Deixa que a palavra de Deus possa te equipar, te fortalecer e te dar entendimento, para que a tua visão se abra, para que o teu entendimento se abra, para que você possa entender que você é uma pessoa de destino, que você é uma pessoa de propósito, e sabe, colocar de lado tudo aquilo que está detendo você, que está impedindo você de viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Quero convidá-los a fechar os seus olhos, sentados aí mesmo como vocês estão, curve a cabeça e faça uma oração a Deus agora. Diga: Senhor, fala comigo por meio desta palavra. Senhor, me dá entendimento, Senhor, me dá clareza através da tua palavra. Queridos, eu vou compartilhar alguns textos das Escrituras que vão revelar para nós a maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus vai desenvolvendo o processo do nosso destino. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite, por meio dessa palavra, porque nós estamos diante da palavra do Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do teu trono agora, Senhor. Ao darmos início no culto dessa noite, nós o fizemos com os nossos louvores, introduzimos as nossas vidas na tua presença, por meio de cânticos, de louvores, e também da expressão, Senhor, do nosso coração em adoração a Ti, porque o Senhor nos fez para o Teu propósito, o Senhor nos criou para o louvor da Tua glória. Senhor, segundo o que a Tua palavra nos ensina, cada um de nós que estamos aqui nesse templo nessa noite, assim como também as pessoas que me acompanham pela internet, cada um de nós, Senhor, recebemos de Ti um destino, e que a nossa vida está destinada em Ti para glorificar-Te. Fomos criados para o louvor da Tua glória. Nos ajuda hoje, Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo, a vencer tudo aquilo que nos detém, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo, Senhor, que nas nossas vidas nos mantém muitas vezes presos a acontecimentos do passado, e nos ajuda a nos enfocar nas coisas que estão diante de nós, a esquecer as coisas que para trás ficam e colocar de fato os nossos olhos, Senhor, no futuro de esperança que o Senhor tem para cada um de nós. Que esta noite seja uma noite libertadora, que seja esta uma noite de empoderamento para os teus filhos, Senhor, para que eles possam vencer o que precisa ser vencido, que eles possam superar aquilo que precisa ser superado, dá forças àqueles que estão cansados, levanta, Senhor Deus, aqueles que estão caídos,
Pai, renova a esperança daqueles que estão sem alento, sem expectativa. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e todos digam amém, amém. Glória a Deus.